Olá, cursistas! Essa semana nós iniciamos a nossa segunda bateria de videoaulas com a área de linguagens, códigos e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. Antes de iniciar propriamente o nosso conteúdo, eu gostaria de pedir a todos vocês que tirem um tempinho do dia para dedicar ao estudo da plataforma e assistir essas videoaulas, tanto da minha disciplina, tanto da minha área do conhecimento, quanto das demais, tá? Nós estruturamos essas videoaulas justamente para facilitar a aprendizagem de vocês e complementar aquele conteúdo que vocês já têm na plataforma em forma de apostila, tá? Então, tirem um tempinho, eu sei, né, nós sabemos da equipe EJTEC, da rotina corrida que vocês têm, todos trabalham, né, todos têm as suas ocupações, os seus afazeres, mas é algo muito importante para o futuro de vocês, que vocês tirem esse momento e dediquem a aprendizagem ao estudo de vocês, tá bom? Outra coisa que eu quero pedir a vocês diz respeito ao fórum de discussões. Nós vamos valorizar a participação de vocês lá. Então é muito importante que após assistir essas videoaulas em cada semana, vocês entrem lá no fórum de discussões e deixem comentários, deixem questionamentos, perguntas aos professores, tá bom? Tirem essas dúvidas, aproveitem essa oportunidade para tirar todas aquelas dúvidas que vocês porventura tenham, tá bom? Porque a gente sabe que vocês vão estudando aí em casa, assistem as videoaulas, mas muitas coisas do conteúdo, por uma questão de tempo, não dão para ser explicadas em uma única videoaula. Então, assistam e permanecendo dúvidas, vocês entram em contato conosco pela plataforma, tá bom? Então, vamos iniciar o nosso conteúdo do módulo 1 da unidade 1, tá? Então, o módulo 1 respectivo correspondente ao nosso primeiro bimestre e a unidade 1. Hoje, na verdade, essa videoaula é uma introdução a essa unidade 1. Quais são os conteúdos? Como os conteúdos são vastos, né, na unidade 1, nós vamos dividir, vamos tratar apenas de alguns deles nessa videoaula, e nas próximas videoaulas que darão sequência a esse conteúdo, nós terminamos de tratar desses assuntos. Então, nós temos aí, inicialmente, uma introdução falando sobre a sintaxe, algumas definições sobre o que seja sintaxe. Nós temos o estudo da frase, oração e período. Nós temos o estudo do texto e do discurso, leitura, compreensão e interpretação de texto, discurso e intertextualidade. Vocês me desculpem, por favor, essa letra E não deveria ter ficado isolada aí. Foi na hora de digitar e eu não me ative a esse detalhe e acabou passando. Então, quando nós falamos em sintaxe, nós falamos de uma parte da gramática específica que vai estudar as palavras, né? Vai estudar dentro de um contexto, dentro de uma frase, esses vocábulos. Mas antes de nos debruçarmos ao estudo da sintaxe, nós temos de fazer um retrocesso lá atrás e falar um pouco sobre a questão da morfologia, tá? É muito importante. Então, para que nós possamos entender o que é sintaxe, como a sintaxe se organiza, nós precisamos desse conhecimento pré-existente, que é o conhecimento sobre morfologia, tá? Então, o que é a morfologia? É o estudo da estrutura, formação e classificação das palavras. E esse estudo acontece de que forma? De forma isolada. A morfologia, ela secciona, ela divide o estudo das palavras, estuda essas palavras de forma isolada. Ela estuda os vocábulos, pegando um por um, classificando e organizando dentro de classes gramaticais, ao contrário do que a sintaxe vai fazer. Porque a sintaxe vai estudar a frase como um todo, né? Não apenas o vocábulo, tá? Então, nós temos essas duas distinções básicas aí. E a morfologia, ela é muito interessante, eu sempre gosto de dizer aos meus alunos que tudo aquilo que nós dizemos, todas as palavras que nós enunciamos, todas as palavras que nós escrevemos, todas, elas não ficam soltas, todas se enquadram, todas se encaixam dentro de classes morfológicas específicas que nós veremos adiante. Então, um exemplo aqui de classe morfológica que nós temos, na verdade, dois exemplos que eu coloquei aqui. Quando eu falo menino, essa palavra é um substantivo comum. Ela se classifica morfologicamente enquanto um substantivo comum. E por que ela se classifica assim? Porque
Por que é um substantivo comum? Primeiro, substantivo é aquela palavra que designa, que serve para designar os seres e as coisas. É uma palavra que dá nome, né? Que nomeia as coisas. Então, é um substantivo por isso, e é comum porque eu não sei de que menino se trata. Nós temos vários outros substantivos comuns. Mesa, cadeira, cão. Se eu não sei o nome do cão, se eu digo só cão, cãozinho, é um substantivo comum. Eu não designei que ser, é um cão, é um cachorro. Mas eu não falei que cachorro que é. Eu não sei se o cachorro chama Spike, se o cachorro chama Pretinho. Enfim, eu não designei que cachorro que é, né? Eu disse cão. Cão é um substantivo comum. Pode se referir a qualquer cachorro. Da mesma forma, menino. Se eu digo menino, eu não disse se é o Pedro, se é o João, se é o Rafael. Eu disse menino, né? Então, substantivo comum. Chutou. Chutou é um verbo. É um verbo por quê? Porque ele indica ação, né? Ele está indicando que algo foi feito. Houve o quê? Um chute, né? Então, quando eu falo em verbo, eu também estou falando em classe morfológica. Eu estou falando de morfologia, né? As palavras, elas se agrupam dentro de determinadas classes. Então, dentro da morfologia da língua portuguesa, nós temos 10 classes de palavras. Como eu disse, todas as palavras que nós falamos, todas as palavras que nós escrevemos entram dentro de uma dessas categorias, tá? Então, nós temos substantivos, artigos, adjetivos, numerais, pronomes, verbos, advérbios, preposições, conjunções e interjeições, tá bom? Então, são essas 10 classes de palavras que nós temos na língua portuguesa. Agora, partindo propriamente para o estudo da sintaxe. Agora, nós podemos, né, dar esse passo adiante porque nós rememoramos o que é morfologia. A sintaxe, como eu já havia dito anteriormente, é um pedacinho da gramática que se dedica ao estudo das palavras, expressões dentro das frases, orações e períodos, bem como a relação lógica estabelecida entre elas e suas funções. Então, quando eu estou falando de sintaxe, eu estou pegando essas palavras, estou estudando, estou organizando elas dentro de um contexto, dentro de uma frase, dentro de uma oração, de um período, e elas, dentro desse contexto, elas têm uma função específica. Vejamos, por exemplo, essa frase: minha avó fez pamonha. Quem praticou a ação nessa frase? Quem fez alguma coisa? A minha avó. O predicado fez pamonha. O que esse sujeito fez? A minha avó fez pamonha, então é o nosso predicado. Ela fez alguma coisa, o que ela fez? Pamonha. O objeto direto, nesse caso aí, é pamonha, e o adjunto adnominal, minha. Então, sintaticamente, essa frase se classifica assim. Para não nos estendermos muito, eu vou encerrar essa videoaula agora, né, com a frase de Fernando Sabino, e na próxima videoaula nós continuaremos tratando desses assuntos, iniciando as noções de frase, oração e período, e trazendo alguns exemplos desses assuntos, tá? Façamos da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Então, muito obrigada a todos vocês que assistiram a essa videoaula, e nós nos encontramos na nossa próxima videoaula, terminando de tratar desses assuntos, tá? Um abraço a todos.